A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 11 de maio de 2024, tem como título Estudando a Palavra, Orando e Jejuando. Hoje nós temos 3 textos bíblicos. O primeiro encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, que diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Também no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 9 e 20 a 22, que diz assim: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E o terceiro texto encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Queridos, quando nós lemos a passagem em que Jesus ali é tentado no deserto por Satanás, nós aprendemos ali 4 formas que Jesus usou para vencer as tentações do diabo. Em primeiro lugar, ter uma vida de intimidade com Deus, por meio do jejum e da oração. Jesus tinha prazer no Pai, e o Pai tinha prazer no Filho. Quem ama a Deus, ora. Quem tem apetite pelo pão do céu, jejua. Quem anda com Deus tem poder para resistir o diabo. O problema não é a presença do inimigo, mas sim, queridos, é a ausência de Deus. Em segundo lugar, ter uma vida cheia do Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito. Na verdade, nós estamos sempre cheios, do Espírito Santo ou de nós mesmos. Jesus viveu na plenitude do Espírito Santo e foi guiado pelo Espírito Santo. Não vencemos a tentação na força da carne, queridos. Só quando somos cheios do Espírito e guiados pelo Espírito que alcançamos vitória nas tentações. Em terceiro lugar, ter a palavra de Deus no coração e nos lábios. A Bíblia, queridos, é a espada do Espírito. Nada de racionalizações. O que eu penso, o que eu acho, o que as pessoas falam. Jesus disse, está escrito. A única arma que Jesus usou para vencer o diabo foi a palavra de Deus. Em quarto lugar, ter uma atitude de resistir ao diabo. Não devemos subestimar o diabo, queridos, e nem temê-lo, nem fugir dele, mas resistir a ele. O diabo precisou bater em retirada. Então nós precisamos entender que o diabo já foi vencido. E aquele que o venceu nos assiste quando somos tentados. Nós estamos em Cristo. A sua vitória é a nossa vitória. Você não precisa enfiar a cabeça na coleira do diabo. Você não é mais escravo do pecado. Você foi tirado da potestade de Satanás, da casa do valente, do reino das trevas. Você agora está assentado com Cristo nas regiões celestes. Queridos, estudamos nessa lição que nós temos à nossa disposição as 3 armas que nos auxiliam na nossa jornada para o céu, que é a palavra, que é a oração, que é o jejum. Então foi por meio deles, ou delas, que os santos do Antigo Testamento foram vitoriosos, bem como os cristãos também da Nova Aliança. Nesse particular, Jesus é o nosso exemplo, pois vivendo neste mundo sempre recorreu à palavra, à oração e ao jejum. Então, se assim procedemos,
jamais cederemos diante das tentações do maligno. Contudo, manteremos nossa fidelidade para com Deus, priorizando a sua vontade. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.